Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais? Amém? Irmãos, vou tirar aqui algumas dúvidas, se eu puder, claro, né? Quem sou eu? Como eu sempre falo, não estudei teologia, o que eu sei é o que eu busco na presença de Deus, o que eu leio da palavra de Deus, coisas que eu vivi, experiências do sobrenatural, do, de, de coisas do dia a dia, enfim, tá? Longe de mim falar assim, eu o quê? Eu não sou nada, eu sou pó da terra, né? Mesmo porque os dons é para ser usado aqui. A gente não vai usar no céu, muito menos no inferno. Isso é sério. Vamos lá. Para que tem que ter dons? Para que isso? Para quê? Quando o Senhor Jesus, antes de morrer, ele disse: Eis que eu vou, mas não vos deixareis órfãos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Primeira coisa que ele fez, ele desceu ao inferno e tomou as chaves do inferno, que significa as chaves da morte. Ali ele mostrou para Satanás, não tem problema nenhum em falar esses nomes. Tem gente que fala, não fala não, que fica atraindo. Não atrai nada. Se a gente está blindado em Deus, a nossa vida está em Deus, não vai atrair coisa ruim. E outra que vai falar como? O chifrudinho, fica dando apelidinho. De vez em quando eu falo capiroto, mas ele tem nome, né? Satanás, Lúcifer, enfim. Ali o Senhor Jesus fez isso em uma autoridade única. Ele herdou todo o poder entre céu e terra. E quando ele tomou as chaves, ele tomou das mãos do inimigo. Ele quis dizer o que com aquilo? O poder está comigo. Aí tem gente que fala assim: ai, o diabo não tem força. Tem sim. O mundo espiritual tem o lado do bem e do mal. Ambos têm forças. Senão, não existiria guerras espirituais, batalhas, não existiria anjos e demônios. E para que os dons? Quando ele ressuscitou, que ele fez tudo isso, aí ele apareceu para os apóstolos, para Maria Madalena, enfim, toda aquela parte que fala na palavra de Deus. Ele deixou claro que nós não ficaríamos órfãos. Isso significa o Espírito Santo. Gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado. Você pode até, não quer dizer que você tem que fazer. Contra Deus, contra o Senhor Jesus. Pode ser que você receba perdão. Pode ser. Eu não pago para ver. Mas contra o Espírito Santo, acabou para você. Não adianta correr para as igrejas, para a irmãzinha da revelação, da visão. Não adianta. Jejuar, ficar 40 dias no deserto, em cima do monte, orando, jejuando, achando que isso vai reverter. Tá claro na palavra. Não há perdão. Então, assim, os dons, eles são importantes. É como se fossem superpoderes que o ser humano recebe. Para quê? Para sair esfaqueando os outros? Para sair dando tiro? Não. A nossa guerra não é contra o sangue e nem contra a carne, ou seja, não é contra o ser humano. Mas, infelizmente, um exemplo: o cara que usa droga, a mulher que usa entorpecentes, né? Que consome muita bebida alcoólica. Infelizmente, a pessoa tem gente que fala assim: não, isso não tem nada a ver. Ela tá atraindo forças ocultas do lado ruim. Então, assim, os dons é para ser usado para a gente combater o mal, que são as hostes, as potestades, os principados. Gente, eu tô falando um pouquinho devagar, porque hoje eu precisei tomar uma medicação. Sou um ser humano normal.
Tava com muita dor de cabeça. Mas enfim, tô aqui cumprindo o meu dever com muito prazer, porque é para a obra de Deus. Então, assim, as pessoas falam assim, ai, mas eu não quero. Ai, eu queria ter o dom de revelação, de profecia, dom de maravilhas. As pessoas querem escolher os dons. Ai, mas de visão, de expulsar demônio. Ai, não quero não. Ah, e o dom de cura. Tem gente que fala assim, ai, eu quero o dom de cura. Vou falar uma coisa para vocês. O único dom que está no plural é o de cura. Lá está escrito dons de cura. Quando a pessoa tem esse dom, eu posso falar com toda a propriedade, sem ser convencida, porque, primeiro, não é mérito meu. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência e eu tenho muito, uma gratidão a Deus, porque eu sentia que eu tinha, mas eu não tinha certeza. Eu tenho esse dom. Agora olha que estranho, né? Até para explicar. Dons de cura. Sabe o que significa? Não é toda doença que você vai estender as suas mãos, vai fazer imposição de mãos, você vai pegar o óleo de unção, vai fazer imposição de mãos e vai determinar aquela cura e a pessoa vai ser curada. E eu aprendi isso na raça. Porque se a pessoa não, como eu falei nos vídeos anteriores, se você não busca, se você não lê a palavra, você não ora, você não se santifica, não se consagra, você fica perdido. Você fica só à mercê do que os outros vão falar. Tem gente que é assim, acostuma. Ai, vou no culto para ver o que o irmão fala, o que Deus vai falar. E você não faz nada. E o Senhor Jesus falou: ide e levai o evangelho. Não é ide, abrir um templo e ficar pregando. Isso não é evangelho. Não é e nunca foi. Tem gente que fala assim: ah, mas tem uma diferença quando a gente está na igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas vão muito pela emoção, gente. É muito pela emoção. Quer ficar ali, parece que está entrando num transe por causa do louvor, porque apaga a luz, acende a luz. Isso não é sentir a presença de Deus. Muitas vezes você nem está sentindo, às vezes é outras coisas, e a pessoa está ali achando que é o Espírito Santo. Isso é muito sério, gente. Eu conheço um monte de gente que passa por isso. Eu lembro assim muito que eu orava assim, num resfriado, coisas simples. Resfriado, uma pessoa assim tá com uma enxaqueca, uma dor fortíssima no estômago. Eu falava assim, Deus, eu não tenho esse dom, não tá saindo. A pessoa não melhorou. Se acredite ou não, eu tô falando aquilo que eu vi com os meus olhos. A pessoa fala assim, vem me visitar no hospital que eu não tô bem. Fui lá, fui fazer visita. A pessoa estava ali, ó, sabe, numa situação entre a vida e a morte. E eu orar, e depois eu recebi a notícia que a pessoa recebeu alta. Tem uma mulher que eu esqueci o nome dela. Ela é mãe de um amigo meu. Só que eu esqueci o nome dela. Gente, saiu um negócio da barriga dela que aquilo ali, primeiro, que era trabalho de feitiçaria. Estava dentro dela. Era aquilo que estava adoecendo ela. Eu tomei um choque. Eu glorifiquei muito a Deus. Aí eu comecei a entender. Falei, Senhor, então é só para curar coisas sérias, coisas mais assim? Falei, Jesus amado, lembrando que quanto mais é dado, mais é cobrado. Só eu sei as lutas que eu passo, tá? A cobrança do mundo espiritual, as retaliações, as acusações, apontamento. Ah, ela fala, mas não é tudo isso não. Eu não tô aqui para falar que é o que não é. Eu tô aqui falando a minha verdade. Pensa direitinho, peça para Deus com sabedoria o dom que você tem. E se você já tem, Senhor, eu quero clareza ou a manifestação desse dom. Eu vou gravar a segunda parte para vocês entenderem melhor, tá bom?